Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Aqui é o Antônio Carlos, o Tonhão, e hoje estamos com a nossa 10ª aula, né? Quase na metade aí do nosso percurso, né? E hoje temos o assunto de rompimento e falso rompimento. Um assunto bem simples, mas que pode confundir algumas pessoas. E um próximo assunto que vamos falar também de pullback, né? Que irá influenciar nesses assuntos também, como suporte e resistências, linhas de tendência também que influencia, né? E é muito importante terem o entendimento, né, dessa situação do rompimento e do falso rompimento também. Beleza? Então já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos juntos, né, nessa nova aula de hoje, a 10ª aula, rompimento e falso rompimento. Seguindo então, pessoal, rompimento e falso rompimento. Vamos prestar atenção nesse tipo de situação aqui, ó. Esses aqui, por exemplo. Aqui, se você prestar atenção, lá na nossa segunda ou terceira aula, se eu não me engano, né, eu falei muito da vela, né, no sentido de prestar atenção na vela, abertura, fechamento, máxima e mínima. Aqui nesse caso, a abertura da vela foi aqui, ela foi lá em cima, deixou nossa máxima, retraiu, deixou nossa mínima, retraiu e fechou aqui, certo? Então, preste atenção nesse sentido. Eu falei para vocês que mínima e máxima é importante para prestar atenção nesse ponto. E lembra no sentido também que eu falei para vocês, tudo que é um pavio em tempo maior é uma vela em tempo menor, correto? E esse tempo aqui no gráfico, né, é de 15 minutos, tempo gráfico 15 minutos. E aqui nós estamos visualizando, no caso, um paviozão, né? Ela deixou a nossa mínima lá fora. A nossa marcação estava aqui, no caso, né? Ela estava aqui, nós temos o quê? Um suporte, certo? Lembra da aula de suporte e resistência, né? Aqui nós tínhamos, né, um suporte. Tínhamos não, porque não rompeu, né? Esse caso que eu quero mostrar para vocês. Nós temos um suporte, a vela foi lá fora, deixou nossa mínima, não conseguiu romper e foi e retornou para dentro. Então, nesse primeiro exemplo aqui, isso aqui é o que? Um falso rompimento. E temos maior exemplo disso quando eu volto para 5 minutos. Por que, Antônio? Porque se você prestar atenção, ela foi lá fora, não conseguiu segurar lá fora, né, e retornou para dentro. Aqui pode acabar com a sua tese em relação ao pullback. Eu sei que ainda não falamos do assunto ainda do pullback, mas se a pessoa que tivesse pegado um pullback aqui acreditando que essa tendência, né, seria rompida e o mercado teria pegado uma tendência de baixa aqui agora, teria levado um loss. Por quê? Porque se você prestar atenção aqui só foi um falso rompimento. E o primeiro contexto, né, o primeiro sentido mesmo em relação, né, ao pullback é quando ele rompe realmente. E aqui é o primeiro exemplo que não houve o rompimento, né? E a melhor forma de visualizar isso é o quê? Colocar no tempo maior, né? Ou colocar no tempo gráfico, por exemplo, de 15 minutos. Porque aqui a gente visualiza o que eu falei, que é somente um pavio. O que é um pavio em tempo maior, no caso, é uma vela em tempo menor. Aqui, ó. Certo? Da mesma forma aconteceu aqui do lado, né? Só que aqui do lado, aí o que a gente precisa entender? Se fechou uma vela de 15 minutos do lado de fora da região. Igual aqui já fechou uma vela de 15 minutos do lado de fora. Aqui, por exemplo, eu já consideraria um rompimento. Por mais que a vela tenha ficado quase um dojizinho, né? Vamos dizer assim, quase nula, por exemplo, mas essa aqui já fechou fora da nossa região aqui. Então, provavelmente provavelmente não, aqui já seria um rompimento, mas vou mostrar uma zona, por exemplo, de rompimento melhor, igual essa aqui, ó. Essa vela aqui, vou até marcar aqui as linhas anteriores, ó. Ok? Aqui nós tínhamos, né, uma zona de suporte, certo? Ó, zona de suporte aqui, beleza? Respeitou, certo? Respeitou. Essa vela foi e literalmente rompeu a região. Como eu considero que rompeu a região? Ela fechou fora da região. Olha, tem noção, por exemplo, a região do suporte era bem aqui e ela fechou aqui embaixo. Então, essa situação aqui, eu já considero legal para a gente prestar atenção, né, no pullback, né, futuramente. Porque o movimento do rompimento aqui foi nítido, né? A vela fechou fora dessa região aqui de trás. Lembra quando eu falei para vocês? O mercado não é somente uma linha horizontal. O mercado é o quê? Uma zona, né? Então ele rompeu fora dessa zona, certo? Ele rompeu literalmente fora dessa zona. Então aqui seria literalmente um rompimento e aqui seria um
falso rompimento, como eu mostrei para vocês. O falso rompimento é quando a vela, vou mostrar a velinha aqui, por exemplo, ó, ela foi lá, aqui seria a nossa resistência, né? Esse de cima aqui seria a nossa resistência aqui. A vela foi lá fora, não conseguiu segurar, deixou a nossa mínima. Mínima não, perdão, nossa máxima. Aqui é uma resistência, né? Então deixou a nossa máxima, não conseguiu segurar o preço e retornou para dentro da região. Então aqui não é um falso rompimento, aqui não é um rompimento, aqui é um falso rompimento. Agora, se a vela tivesse fechado dessa forma aqui, ó, agora aqui é um rompimento, porque ela fechou fora da região demarcada como resistência. Então aqui já seria ideal você prestar atenção nos 15 minutos. Ah, Antônio, qual que é o seu conselho? Isso mesmo que eu ia falar. Preste atenção no tempo gráfico maior. A primeira forma de identificar um falso rompimento e um rompimento é identificando ele num tempo gráfico maior. Igual aqui, ó, a gente está em 15 minutos. Se eu voltar para 5 minutos, fica nítido o rompimento. Tá vendo? Igual essa velinha aqui foi um falso rompimento, mas essa aqui já rompeu literalmente a região. É igual o desenho que eu estava fazendo aqui agora, certo? Ah, Antônio, mas para que eu tenho que saber disso? Cara, porque isso aqui é muito importante para você parar de tomar algum tipo de loss, principalmente aqueles loss que a gente leva no pullback. Eu não levo mais, né? Mas você que é novato, por exemplo, fica levando um loss bobo por uma falta de síntese, né, de uma tese em relação a esse assunto aqui. Então preste atenção nesse ponto. Beleza? Aí aqui nós já temos, por exemplo, a marcação de LTB, que eu ensinei na última aula. Aqui nós temos a marcação de suporte, por exemplo, e tudo que rompeu um suporte virou resistência. Esse ponto aqui, por exemplo, é um ótimo ponto para entrada, porque duas confluências. Quanto mais confluência nós tivermos, né, mais segurança e mais certeza a entrada terá. Beleza? Então é esse assunto de hoje, pessoal. Rompimento e falso rompimento, e na próxima aula nós continuamos, né, com as nossas confluêncies, né, adquirindo mais conhecimento aí nos próximos dias. Continue comigo nessa jornada de 21 dias do trader, né, iniciante, comigo, com o Tonhão. Beleza? Deixe seu like, se inscreva no canal e vamos juntos aí. Um grande abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.